Estamos ao vivo. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à palestra virtual do Grupo Espírita Servidores de Jesus. Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, um amigo querido, que é o Dr. Sérgio Thyssen, que é médico cardiologista, com grandes estudos aí na área da saúde mental, da psiquiatria, e vai trazer um estudo muito importante para a gente hoje. Então, antes de passar a palavra para o Sérgio, a gente vai fazer uma leitura de uma página, uma prece, e aí é com você, Sérgio. Tá ótimo. Eu abri aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 142, intitulado Um Só Senhor. E tem uma passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que Jesus diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. E comenta o Emmanuel: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, a gente já tem um pessoal aqui dando boa noite. A Nelly, a Gisele, a Célia, a Andréia, a Tânia, a Rita de Cássia, a Mônica, a Pellegrino, a Sandra Mara. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos e todas. Então, a gente vai fazer a nossa prece e depois eu passo para o Sérgio. Então, a gente vai respirando profundamente, elevando o nosso pensamento às esferas superiores, buscando a conexão com os mentores que auxiliam Jesus na direção desse planeta, buscando a conexão com o Divino Amigo, Divino Mestre, buscando também os mentores do Grupo Espírita Servidores de Jesus, como o Pai Joaquim e tantos outros, agradecendo pela oportunidade desse dia, pela a oportunidade desse encontro, e rogando
que eles possam nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que aqui for estudado hoje, que possam intuir o nosso irmão Sérgio, palestrante de hoje, para que possa passar os seus estudos, os seus ensinamentos, de maneira clara, de maneira oportuna. Rogando, então, que nesse momento todos nós possamos ser amparados, que nossa casa possa ser iluminada pelas luzes do Evangelho de Jesus. Então, assim, em nome de todos, em nome de Maria, nossa mãe, nós damos início à palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu só esqueci de falar na apresentação do Sérgio, que o Sérgio é fundador, não lembro se é presidente, do Grupo Espírita Reencontro, lá em Copacabana. Faltou esse detalhezinho. Então, Sérgio, é com você agora, meu amigo. Tá bem, Felipe. Muito obrigado a você, ao Rafael, aos dirigentes dos servidores de Jesus e aos amigos todos que estão como que participando do estudo desta noite pela oportunidade de nós estarmos como que utilizando, não é, esta ferramenta de união entre as pessoas para trabalharmos um tema que possa como que ser útil a todos nós, né? Então, eu gostaria de começar lembrando, porque o nosso tema é sobre saúde mental. E nós estamos vivendo uma ocasião muito especial, talvez a única na nossa geração, em que nós temos uma questão nova, médica, ligada à saúde pública, uma questão mundial. Porque o vírus, o novo coronavírus, o Covid-19, ele está em todos os países. E nós antes gostaríamos de lembrar que nós temos uma ideia sobre o planeta Terra. Não temos uma ideia completa. Temos noções a respeito. Então, quando nós vamos para o Livro dos Espíritos e a Hierarquia dos Mundos, nós aprendemos que estamos num período muito longo, como são longos todos os períodos ou etapas da evolução da humanidade, aquele que é chamado de provas e expiações. Então, com isto, nós fomos tendo uma ideia de que as expiações possíveis, elas são de muitos tipos diferentes, né? Mas se existe algo que caracteriza a condição humana, é aquela de nós, com muita frequência, adoecermos. De tal maneira que muitas pessoas já nascem com problemas congênitos, e isso pode acontecer na cardiopatia, em problemas neurológicos e outros. A outra coisa é que, ao longo das vidas, das reencarnações, pessoas de qualquer país, de qualquer cidade, ou mesmo do campo, adoecem, seja durante a infância, adolescência, vida adulta, e com muita razão, não é? Na medida em que a vida vai se prolongando mais, naquela etapa que nós chamamos de terceira idade. Então, a espiritualidade nos ensinou desse modo, e nós, na área da saúde, mas mesmo que não sejamos dela, nós temos, pelas notícias, o quanto as doenças fazem parte da vida humana. Doenças clínicas e doenças mentais. De tal maneira que a espiritualidade, como eu dizia, ela nos mostra
que a Terra é um grande hospital. Um hospital de grande porte, mas como a Terra é um planeta lindo, deste sistema, que é o sistema solar, que por sua vez faz parte de uma galáxia de tamanho médio, que se chama Via Láctea. A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, o que dá mais ou menos 1 trilhão de planetas. A galáxia vizinha é chamada de Andrômeda. Ela é uma galáxia grande. Ela tem 1 trilhão de sóis ou estrelas, o que estatisticamente seria um conjunto de 5 trilhões de planetas, numa média de 5 planetas para cada Sol, em média. Fora do sistema solar, em qualquer galáxia, nós chamamos de via, nós chamamos de, vamos dizer, exoplanetas. Então, é natural que também nós possamos refletir que existem inúmeros outros hospitais, de maior ou menor complexidade, dependendo da coletividade de cada uma destas humanidades que estão vivendo etapas semelhantes. Mas é a Terra que nos interessa, porque é nela que nós estamos há muito tempo. Então, eu gostaria de lembrar que os problemas mentais são de um número tão expressivo que há espíritos que, além de dizerem que a Terra é um grande hospital, também, às vezes, dizem que a Terra, o planeta, a humanidade, somos um manicômio. Para que tenhamos uma ideia dos problemas mentais, dos problemas espirituais que geram as mais diversas e difíceis questões humanas. Para que vocês tenham uma ideia, Organização Mundial de Saúde, nós temos 500 milhão de doentes mentais no planeta. Entre casos de diagnósticos os mais variados e, em meio a tudo isto, casos leves, moderados ou severos ou graves. De tal maneira que, como nós somos uma humanidade de 7,7 bilhões de humanos, nós temos uma ideia da grande proporção de pessoas com problemas mentais. Numa grande parte já com diagnóstico e numa outra parte que é ainda inestimável, sem o diagnóstico, sem a rotulagem de uma questão médica, psiquiátrica qualquer. Então, este mundo não é um mundo comum, ele é um mundo especial, ele não é referência de mundo, é o nosso. Então, como é o nosso e nós estamos na Terra há muito tempo, procurando a evolução espiritual, que significa também obtermos a nossa saúde mental, vamos dizer, plena, né? Quase plena ou plena, nós temos a ver com todas estas questões, porque todos os maiores dramas da Terra, todos, vêm sendo há incontáveis milênios como que gerados pelas nossas dificuldades espirituais no campo das patologias da mente. De tal maneira que aqueles que promovem as guerras e fizeram isso ao longo dos milênios, na verdade, são pessoas incomuns. São espíritos que reencarnaram em péssimas condições pessoais, faltando a eles um mínimo de evolução moral e espiritual, e acabaram enveredando pelo caminho do orgulho, da ambição e da rebeldia e da perversidade, né?
E em 6.000 anos da história do planeta, da história escrita, pelo menos, porque a história é muito mais longa do que isso, nós tivemos praticamente todo o cenário evolutivo com guerras. Nunca tivemos 100 anos de paz. Isso é doença mental. Isso é doença mental dos inúmeros promotores dos conflitos e de todo um número muito expressivo daqueles que irremediavelmente os acompanharam nas suas atitudes insanas, gerando as maiores complicações para o mundo, sofrimento, dor, trauma e morte. E assumindo para si inúmeros aspectos para as vidas futuras em decorrência da lei de causa e efeito, ação e reação, ou lei da responsabilidade pessoal. Nós queremos também nos lembrar que os diagnósticos das doenças mentais, eles são muito variados. Existe uma espécie de uma bíblia da psiquiatria, que é o DSM, que é uma sigla ligada à Organização Mundial da Saúde, à Associação Mundial de Psiquiatria, e que procura, a cada intervalo de tempo, de vários anos, publicar atualizações, sempre no aperfeiçoamento do diagnóstico e do reconhecimento dos transtornos mentais, para uma medicina melhor. E a ideia é de que o número de diagnósticos todos os anos é imenso. Para vocês terem uma ideia, a depressão é o principal transtorno mental do planeta Terra. Em que sentido? É uma montanha de casos. A depressão, nos seus vários graus de apresentação, ela é como que um problema de saúde pública de todos os países do mundo. O que significa dizer que nós temos inúmeros outros problemas, mas a depressão é um problema especial já pela sua frequência, já pelo dado estatístico do número de casos no mundo todo. E por duas outras questões, poderiam ser 3, 4 ou 5, mas pelo menos duas para nós ressaltarmos. Todos os doentes que têm depressão leve, se ela não é reconhecida e tratada, amanhã é uma depressão moderada. Do mesmo modo que um pouco mais adiante pode ser uma depressão severa. E de tal maneira que nessa evolução de cada caso, e isto é muito individual, é muito pessoal, e que tem a ver com inúmeras variáveis de cada paciente. A ideia é de que o doente com depressão, como existem tantas outras doenças no planeta, doenças nossas, como pressão alta ou hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, o câncer, as doenças oncológicas só crescem estatisticamente no planeta. Existem inúmeros problemas clínicos também. E como há, com frequência, um mesmo paciente com mais de um problema diferente, quem tem depressão não consegue se cuidar. Não consegue cuidar do seu diabetes, da sua hipertensão, da sua epilepsia, do seu transtorno intestinal, gástrico e assim por diante. Então, essas pessoas, além do sofrimento próprio da depressão em si, porque é uma doença geradora de sofrimento, quanto mais ela é grave, maior é o sofrimento, como era de se esperar. Isso também significa
outros problemas da natureza humana, que envolve a saúde das pessoas e que envolve os cuidados médicos, dificultando como que a vida de um modo geral e somando características clínicas que geram sinais e sintomas de tudo e de um maior sofrimento. A outra questão delicadíssima em relação à depressão, que é, vamos dizer, uma preocupação imensa, e nós estamos chegando agora no Setembro Amarelo, lembrando que é setembro, mas o problema do suicídio é um problema enorme na humanidade da Terra, a nossa, e tem a ver conosco. De tal maneira que os doentes com depressão mais significativa, com manifestações clínicas mais acentuadas, se avizinha de uma condição em que as ideias suicidas surgem. E, muitas vezes, apesar das medicações apropriadas, acontece que essas ideias vão como que brotando e se acentuando, e 2/3, numa determinada estatística do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América, recente, 2014, 2/3 das pessoas que nos Estados Unidos cometeram suicídio, e um número altamente expressivo, eram deprimidas, deixando claro para o mundo inteiro que há uma associação, é a mais importante associação que existe em termos de suicídio e alguma coisa. Dito de uma outra maneira, se nós queremos prevenir o suicídio, existe hoje todo um engajamento, toda uma série de medidas para nós trabalharmos esta questão, evitando a morte prematura das pessoas nas suas reencarnações atuais. É a ideia de identificarmos a depressão, tratarmos a depressão, mesmo que nos moldes ainda limitados de uma psiquiatria moderna, da psiquiatria contemporânea, que é, para a maioria do contexto humano, a psiquiatria que nós temos, e o uso dos antidepressivos, que podem evitar, não é, aquilo que é o que mais preocupa, que é o suicídio de um modo geral, e o suicídio em pessoas que poderiam ser medicadas a tempo, desde que se reconhecesse o problema da depressão. De tal maneira que, se nós queremos evitar o suicídio, cuidemos dos deprimidos. Uma ideia importante para nós é que os doentes, como que, em termos de suicídio, para nós continuarmos linkando uma coisa a outra, estatisticamente nós temos uma pessoa tirando a sua própria vida a cada 40 segundos. Então, enquanto nós estamos aqui conversando sobre um pouco na área da saúde mental, da psiquiatria e das questões da pandemia, né, inúmeras pessoas estão indo embora, para que a gente se familiarize com o tamanho do desafio. De onde vem isso? Da nossa natureza espiritual, das nossas imperfeições morais, da nossa ignorância até hoje a respeito de quem nós somos, de onde nós viemos, qual é a proposta fundamental, o sentido da vida, e ignorando isso tudo, porque o mundo em si não é espírita, sequer espiritualista do ponto de vista da grande estatística, porque se assim acontecesse, as tragédias não seriam tão numerosas como ainda são,
Quantas religiões lindas, quantas crenças, quantas filosofias, quantos avanços científicos, quantas expressões maravilhosas da arte, das pinturas, da música, da escultura. Quantas coisas lindas a humanidade foi obtendo, né? Mas ainda assim, nós ainda imperfeitos, somos sujeitos a questões que levam a muito sofrimento. Lembrando, inclusive, que a doença mental, as outras também, mas a doença mental, ela, havendo alguém, havendo um paciente no âmbito de uma família, a família inteira como que adoece junto. A família inteira, ela é afetada pelas manifestações clínicas de cada um. Vocês imaginem o que acontece se a pessoa é um dependente químico. Se é uma pessoa que é alcoolista crônico. De tal maneira que, sendo assim, nós vamos nos lembrando que o álcool e outras drogas, tanto lícitas como o álcool, como na maioria das outras, as ilícitas, como cocaína, heroína, crack, muito comum no Brasil, lamentavelmente. O que acontece? Estas pessoas geram as maiores dificuldades no seu entorno, para pais, irmãos, filhos, cônjuges e assim por diante. Então, nas doenças psiquiátricas, todo o contexto familiar é afetado. E isto também é algo que nos leva a sofrimento para todos os envolvidos. Então, por exemplo, a depressão, a mesma questão. Vocês imaginem pessoas que estão no contexto de 3, 4, 5 pessoas de uma mesma família e na depressão mais grave, essas pessoas ficam dentro do quarto, deitados numa cama, de luz apagada, de janela fechada e de porta fechada. Quando muito, interagindo num celular, mas completamente distantes da realidade, da convivência. E todos em casa sofrem. Se você tem um familiar querido nessas condições. Então, nós gostaríamos de lembrar que os desafios são imensos e que, como a Terra sempre foi um mundo ou primitivo ou semi-primitivo, como agora, chamado carinhosamente de provas e de expiações, mas que, como outros espíritos amigos comentaram, um mundo que é um hospital. Emmanuel, no livro Roteiro, que é um livro astro também, pela mediunidade linda de Chico, ele traz num capítulo chamado O Grande Educandário. O Grande Educandário é a Terra. Então, é claro que é uma maneira muito própria, não é, de nós entendermos o mundo, mas num nível de processo educativo ainda básico. De tal maneira que, nesta condição de um educandário imenso para as questões fundamentais, o problema médico, de um modo geral, está em toda parte. E é nesse capítulo que ele expressa assim a sua ideia sobre o planeta, o Grande Educandário, que ele também nos informa que nós somos 20 bilhões de seres humanos que vivemos no planeta. O que significa dizer que, se nós somos 7,7 bilhões de encarnados, nós também temos 12,3 bilhões de desencarnados. E uma questão para nós ventilarmos agora
é a ideia de que a gente podia ter, ainda mais os que não são espiritualistas ou espíritas, uma ideia de que morreu, ficou tudo bem. Desencarnou, se tinha câncer, se desvencilhou do corpo doente e está no mundo espiritual muito bem. Tanto quanto alguém que cometeu suicídio por um gesto violento qualquer contra si, agora descansou. Foi para o mundo espiritual, agora acabou aquele sofrimento todo. É justo o contrário, porque o sofrimento que já havia antes, ele continua, porque ele não foi sanado. E agora nós vamos ter como que um implemento extremamente doloroso. Basta que nós leiamos o livro Memórias de um Suicida, que é uma leitura altamente recomendável. Nestes tempos, em qualquer tempo, nós não podemos, ainda mais como espíritas, seguirmos tentando entender a vida na Terra sem a leitura deste autor, que é Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, os dois nomes pertencem a ele próprio, pela mediunidade tanto quanto extraordinária e bela de Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, quando nós queremos ter uma ideia do mundo espiritual, nós nos lembramos das informações que vieram por vários autores, como muito especialmente André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos espíritos a quem nós tanto devemos por aquilo que nós tivemos da dedicação deles para nos esclarecerem a respeito da realidade. Mas voltando ao que eu queria comentar, a ideia de que doentes estão dos dois lados da vida. E se lá do outro lado nós temos quase o dobro de pessoas, homens e mulheres, crianças, idosos, pessoas com todos os mesmos feitios do que apresentavam na ocasião da desencarnação, podendo haver, claro, que mudanças logo depois da desencarnação, ou algum tempo depois, na aparência física de qualquer um deles, mas a ideia de que o planeta é hospital, é educandário, é manicômio, ou é algo semelhante, ou uma mescla desses aspectos, o mundo espiritual é igual. Tanto é que muita gente que vem de lá para cá traz as suas imperfeições, o seu acanhamento moral, as suas mazelas, as consequências dos seus erros históricos, de tudo aquilo que nós fizemos que foi em contrário às leis de Deus, leia-se de amor, de justiça e de caridade, de causa e efeito, de tal maneira que nós passamos, às vezes, muitos anos livres de transtornos mentais. Mas quantas vezes crianças já têm seus diagnósticos, adolescentes, adultos, em qualquer idade, o problema mental pode surgir. De onde vem isso? Da nossa realidade última, íntima, profunda, essencial, que é a nossa condição espiritual. Então, nós também estamos nos lembrando que tudo que nós fizermos, compreendendo a realidade, a bem de nós mesmos, terá consequências não apenas para nós. Tudo que nós tentarmos promover de melhor, em termos de prosperidade moral, seja pelo exemplo, seja por escolhas e, vamos dizer, atitudes que mudem o nosso entorno diretamente, tudo isto é o que vai gerando benefícios para o mundo todo. Nós poderíamos lembrar, mas quantas vezes
missionários da verdade, espíritos de nobilíssima condição, ao longo de toda a história da humanidade, foram chegando como que representando Jesus na Terra, gerando, criando crenças, filosofias, expressões de arte, muitas vezes arte celestial, como acontece em algumas pinturas, como acontece em algumas melodias da música erudita, eu diria, né? Estou dizendo música mesmo, né? Tanto quanto as questões do desenvolvimento da ciência. Não é? Tudo isso para tentar gerar para a grande coletividade de tantos bilhões de pessoas aquilo que nos trouxesse recursos para as nossas transformações pessoais. Porque enquanto nós não nos transformamos, enquanto nós não trazemos os recursos esses todos para o processo de iluminação interior, não é? Nós que somos, ou que tentamos conhecer o cristianismo e sermos cristãos de verdade, não é? Enquanto nós não trouxermos tudo isto para dentro, como uma aquisição pessoal, né, iluminando as nossas sombras milenares, nós não estaremos como que nos livrando dos transtornos, das doenças todas, incluindo, claro, dos problemas na área da psiquiatria. Então, seria válido de nós nos lembrarmos de que nós precisamos nos movimentar. Um movimento que é interno. E a partir deste interno, naturalmente vão brotando outras consequências disso, que vão favorecer a todos os demais que convivam conosco. E mesmo os que não convivam diretamente, na medida que a psicosfera mais tímida, eu diria, mais próxima a cada um de nós, vá se modificando, esse conjunto efetuado pelas mudanças de um número mais expressivo vai mudando a psicosfera mais amplamente. E a psicosfera é um envoltório cuja frequência vibratória padrão pode gerar cada vez mais, vamos dizer assim, um desejo das criaturas de se movimentarem no mesmo sentido. É uma onda portadora de bênçãos, quando cada um escolhe de fazer o bem, escolhe de ceder a sua vez, de abrir mão das suas coisas, de pensar no próximo. Então, eu gostaria de lembrar também que as doenças mentais estão em toda parte. Nós temos a depressão, aquela que é a mais numerosa e que tem aspectos muito ligados a outras áreas da medicina e ao problema do suicídio. Só para lembrar algo que é da cardiologia, que serve de ilustração do nosso pensamento, se eu comparo 2 grupos de pessoas que infartaram, 100 pessoas num grupo, outras 100 pessoas num outro grupo. Os 2 grupos são equivalentes, de tal maneira que a composição desses doentes eu posso comparar entre si. Mas então qual é a única diferença entre os 2? É que todos os pacientes de um determinado grupo, um deles, além do problema coronariano, todos têm depressão. 2, 3 anos depois que este trabalho foi como que elaborado,
nós fomos ver os resultados depois. E o que se constatou é algo, vamos dizer assim, alarmante para o mundo, para a cardiologia intensiva, que é a ideia de que os integrantes do grupo do infarto, durante a sua internação no hospital, morreram o dobro do que o grupo sem depressão. Quando a única diferença entre os dois grupos era essa tão somente. Ou seja, mas como isso? Porque as pessoas morriam, não era da depressão diretamente, era da depressão indiretamente, porque as mortes todas eram relacionadas ao coração que havia sofrido do infarto do miocárdio. Então, esse é um exemplo recente, 15 anos atrás, de como nós já estamos entrando num outro paradigma, num outro modelo para a medicina nova, que é uma medicina espiritualizada, que é a ideia de que a mente repercute no mundo celular. O espírito, a mente espiritual e as dificuldades que nós temos a esse nível tem alguma ligação direta, por exemplo, agora, com o aparelho cardiovascular. E o quanto a depressão aí também ela é prejudicial, porque ela, dependendo do cenário, mesmo sem ser pelo suicídio, está fazendo as pessoas morrerem, vamos dizer, supostamente, como que antes da hora, mesmo que nós tenhamos que entender melhor essa observação. Eu gostaria de lembrar também com os amigos, no sentido de que temos a pandemia. Estamos vivendo um imenso desafio. E eu vou citar um exemplo de um trabalho médico publicado ontem, no Reino Unido, em que eles, colegas médicos e outros profissionais de saúde, eles evidenciaram que o número de casos de pessoas com depressão na Inglaterra, no Reino Unido de um modo geral, durante o período de fevereiro deste ano até agora, início de agosto, simplesmente dobrou. E nós sabemos que o vírus em si não é ele causando uma ação direta no cérebro. Ele pode causar problemas neurológicos, mas isso é outra coisa, porque esse vírus pode causar problemas no coração, nos rins e em outros órgãos também. Mas aqui é uma questão de uma consequência do isolamento social, da presença das pessoas o tempo todo em casa, das dificuldades financeiras, econômicas, o desemprego, né? E também a ideia de todo o conjunto dos desafios gerados pela pandemia em si. E o que este trabalho evidencia é que depressão já é uma montanha. Então, a depressão de hoje, agravada, potencializada, em que, inclusive, pessoas que já tinham depressão, a depressão agora é mais grave. Há uma progressão para pior condição clínica. Tanto quanto pessoas que não tinham depressão agora estão tendo depressão de graus variados. E o que se estima também é a repercussão na sociedade e na economia de tantos novos diagnósticos de depressão no Reino Unido, que, aliás, é um país conhecido como de primeiro mundo, com um sistema de saúde
dos melhores do planeta, e mesmo assim os editores ponderam quais serão as consequências a médio prazo desse aumento de 100% do número de casos de deprimidos naquele país. De tal maneira que é como uma consequência da pandemia que nós precisamos compreender. E se para países como o Reino Unido nós temos um resultado tão preocupante, isto vai se dar de maneira equivalente para a África do Sul, onde o número de casos é muito grande hoje em dia, Estados Unidos da América, Venezuela, Argentina, Espanha, Índia, Rússia, e o que nós não vamos dizer sobre o Brasil, onde o número de casos é também enorme. O Brasil, no cenário das doenças mentais, é o país com maior número de casos do mundo de transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade também estão em toda parte, mas o Brasil é o campeão, numericamente. E se existe algo que aumenta, tanto quanto aumentam como que os casos de depressão, é a ansiedade, quando as pessoas estão em quarentena. Porque nós já trazemos dificuldades antes da pandemia. E os desafios novos destes tempos, eles são geradores de reações humanas. Algumas, vamos dizer, mais fáceis de serem administradas e outras não. Por isso que nós também vamos tendo no Brasil inúmeros problemas que se agravaram na pandemia. E a ansiedade e a depressão são dois deles. Nós temos notícias, né, de, por exemplo, a ideia de aumento do número de casos de violência familiar, de feminicídio, de homens agredindo ou agindo com outros aspectos de violência as companheiras, as mulheres e as suas crianças. De tal maneira que nós estamos vendo um número maior de casos de abuso em relação às crianças, dentro de casa. Nós estamos acompanhando e vendo a ideia de aspectos de conflitos domésticos. Então, ao mesmo tempo que para uma grande parte da coletividade ficar em casa poderia ter um lado, e tem, todo positivo, né? Em que as pessoas se encontrariam mais, as pessoas poderiam se olhar nos olhos mais, poderiam fazer atividades em conjunto, ginástica dentro de casa, exercício físico, não é? Estarem o casal à beira do fogão, não é? Experimentando receitas novas, pais que diziam que não tinham tempo para brincar com os seus filhos, porque tinham que sair cedo, voltavam cansados, né? Havia todo um desencontro entre as pessoas. Nós nunca teremos algo melhor do que agora, como tempo para nos reencontrarmos com os nossos amores, com os nossos afins, com as pessoas queridas, num primeiro aspecto, dentro do próprio lar. De tal maneira que atividades feitas em família. Nós que somos espíritas, nós nos lembramos, por exemplo, do Evangelho no lar. Quantas vezes não havia tempo, não havia energia, não havia motivação, não é? De tal maneira que agora
nós teríamos uma chance maior de reunir as pessoas. E nós podemos, pelo culto do Evangelho no lar, nós podemos crescer. Pelo menos o crescimento que a informação oferece, para que a partir de conteúdos do Evangelho, nós tenhamos as motivações melhores para fazermos o trabalho que nos falta fazer, que teremos que fazer mais cedo ou mais tarde, e que se nós não fizermos agora, vamos adiar de novo. Então, se existe uma hora que, a par, é verdade, de inúmeros problemas antigos que recrudescem ou novos que surgem, nós podemos ver essa etapa como um presente, por um lado, para buscarmos algo melhor para todos e para cada um de nós também. Quantas vezes nós reclamávamos que queríamos fazer um curso? Hoje não podemos fazer um curso de meditação presencial numa escola, mas nós podemos usar a internet e nos matricularmos para um curso de meditação transcendental, que é um elemento de medicina preventiva, que é um elemento terapêutico para quem está doente, como é o culto do Evangelho no lar. Quantas vezes nós reclamávamos que não tínhamos tempo para ler os livros astros, que eu gostava de referir num estudo público qualquer, num seminário espírita. Quantas vezes nós comentávamos de uma série de André Luiz sobre o mundo espiritual e alguém leu o Nosso Lar, mal começou a ler Os Mensageiros e não foi adiante. A hora de buscar a doutrina espírita pelo livro, melhor do que agora não vamos ter. Se nós queremos, por exemplo, buscar os grupos de oração, a oportunidade de orarmos em família, de orarmos entre amigos. Nós que reconhecemos o valor da oração em todas as propostas religiosas de crença, ela está. E no cristianismo, quantas vezes, não é? Jesus preconizou a oração e a vigilância. Quando Jesus se mostra pela primeira vez na figura de um homem adulto, corporificado na terra, é quando ele vai encontrar João, o precursor, o Batista, que pregava as coisas do amor e ele como que batizava aquelas pessoas que até muitas delas acreditavam. Pela grandeza do que ele fazia e desse espírito que eles reconheciam, eles achavam que João era o Messias prometido. Jesus vai ter com ele. E neste encontro extraordinário que se dá entre os dois, nas margens do Jordão, nós vamos observando a narrativa evangélica que nos diz: e enquanto orava, o Espírito Santo, na forma corporal de uma pomba, é notada quando os céus se abrem e uma voz, que era um fenômeno de voz direta, retumbante, todos ouviram, marcou aquela coletividade definitivamente. A voz dizia: eis aí, meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Como se fora a voz de Deus, deixando claro: olha, o Messias prometido já está entre vocês. E ele mostra estes acontecimentos extraordinários naquela altura, enquanto orava. Uma primeira
lição de Jesus sobre a prece. E depois vieram inúmeras outras, né? Essa é uma temática muito bonita, a oração, tanto com as questões extraordinárias de Jesus, as questões da física moderna, as questões da medicina. Hoje, oração e medicina estão devida e definitivamente entrelaçadas. Nós gostaríamos de lembrar que, no âmbito da pandemia, nós podemos buscar aspectos que nos levem à preservação do equilíbrio mental. Lembrando de tantas coisas que nós podemos realizar ou buscar uma capacitação melhor para realizá-las, para que mantenhamos o nosso bem-estar, o bem-estar daqueles que estão conosco. E dependendo da nossa motivação, do bem-estar de um número maior de pessoas, né? Em termos de todo um conjunto que está como que a nosso benefício. Nós temos, né, a doutrina espírita como que a nos esclarecer sobre todos estes detalhes. Eu poderia dizer com vocês agora que eu não disse nada que não tivesse a ver com a doutrina dos espíritos. Então, é de nós reconhecermos o valor dos conteúdos doutrinários, não é? É de nós reconhecermos essas ferramentas que são tão lindas para que nós tenhamos esta riqueza para nós nos mantermos íntegros do ponto de vista do nosso equilíbrio quanto à saúde mental. Nós precisamos nos lembrar que o número de doentes dos dois lados da vida é enorme, que todo o trabalho, que toda a preocupação no sentido de nós estarmos ajudando uns aos outros, a ideia de fraternidade, a ideia de empatia, de compaixão, de prece, a ideia de fazermos algo que seja a bem do nosso próximo. Querem ver um outro exemplo? Gratidão e medicina. Gratidão e saúde mental. Se nós, a cada final do dia, à noite, portanto, em geral, nós nos lembramos e anotamos numa folha de papel. Nos primeiros dias é um pouquinho mais difícil, mas nós nos lembramos de 3 ocasiões do dia em que nós estamos ou ficamos gratos a alguém, a alguma instituição, alguém no sentido de alguém da família, a um vizinho que nos ofereceu algo, nos emprestou algo que nós precisávamos, ou a ideia de você ter encontrado alguma coisa que você havia perdido, né? Ou a ideia de um reencontro entre mais de uma pessoa, claro, dentro de casa, não é? Um abraço carinhoso, um encontro de amor que já não acontecia há mais tempo, um diálogo, vamos dizer assim, bem proveitoso para os dois, e você agradece aquela pessoa, você agradece pelo sorriso, pelo abraço, pela qualidade do abraço. E quando você lembra disso, né, se você está no trânsito, por exemplo, e você está com pressa de chegar a algum lugar, e alguém nota, antes que você buzine e te cede a vez, não é? E você abre o vidro do carro para agradecer, você lembrando disso, lembrando de agradecer a Jesus, ao anjo de guarda, a Deus, a vida, o nosso cérebro muda. O nosso cérebro, na ressonância nuclear magnética funcional, ela se acende, ela se colore, de tal maneira que há uma explosão, claro que entre aspas, de neurotransmissores
incluindo da neuroquímica cerebral a ocitocina no sistema límbico. E a ocitocina é o hormônio do amor. E pela circulação, as moléculas de ocitocina, serotonina, dopamina e etc., não é? Vão chegar a todas as células. Isto é proteção. Isto é medicina preventiva e curativa, mas não apenas medicina para os problemas do corpo, mas também medicina para as questões mentais. Por último, valeria a pena lembrar sobre a importância dos bons pensamentos, da prece, do culto do evangelho no lar, da empatia, da ideia da gratidão, da ideia da meditação, é que tudo isto também ocasiona benefícios para os desencarnados. E muito da doença mental, ou na verdade, o mais substancial, vem de processos obsessivos. O maior flagelo da humanidade, a ação oculta, equivocada, mas na grande maioria perversa, de desencarnados em relação a encarnados. Muitas vezes cobrando dívidas kármicas. Tudo isso pode mudar se nós fizermos as mudanças internas, que se irradiarão e alcançarão todos aqueles aos quais, por razões do passado, nós estamos com eles ligados até hoje, num vínculo de sombra, de dor, de sofrimento, de transtorno mental e, por causa do suicídio, de morte também. Esse é um tema para um estudo mais longo, um seminário, mas nós vamos, como que, concluindo, por assim dizer, esta etapa por agora, acreditando que trabalhamos com sementes, né, desta fronteira entre medicina, psiquiatria, saúde mental e espiritismo e espiritualidade. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade a todos vocês deste centro tão amigo e querido que é os servidores de Jesus e os amigos do centro que estão em toda parte. A gente que agradece sempre, Sérgio, é sempre bom te ouvir. Se você concordar, eu ia pedir para você fazer a prece final. Pode fazer? Tá bem? Então, perguntas e respostas só para o futuro. Eu mesmo eu separei 2 perguntas aqui, mas vamos pensar nesse seminário aí, onde a gente pode falar mais, né, com mais tempo. Mas já foi uma introdução maravilhosa ao tema. E aí a Mônica Pellegrino, lá de Maricá, que você conhece, também te mandou um abraço. A Simone, a Andréia, né, outras pessoas aí que te conhecem. Eu acho que é isso. Estão falando, faz um seminário, Felipe. Tá bom. Vamos fazer. Tá? Então, é com você, tá? A prece, depois a gente fecha. Combinado, então. Pois bem, nós vamos nos preparando, então, dentro do conforto do nosso lar ou de onde nós estivermos agora, buscando agradecer por este encontro, agradecermos a Deus pela vida, pela saúde e pela possibilidade de estarmos buscando como que um enriquecimento pessoal, quando nós nos colocamos assim, uns pertinho dos outros, estudando conteúdos que nos sejam úteis. Que nós possamos agradecer aos nossos anjos tutelares,
aos bons espíritos, aos espíritos familiares que vão como que nos levando, conduzindo pelas mãos aos encontros de trabalho e a tudo que diga respeito aos benefícios que vamos alcançando gradativamente. E nestes tempos, Jesus, de tanto sofrimento, neste mundo lindo que tu diriges desde sempre, que o teu divino amor, isso sim, possa chegar mais pertinho de todos, deste grande, imenso contingente de almas dos dois lados da vida que carecem tanto deste teu amor infinito, capaz de gerar os maiores benefícios para todos nós. Que todas as falanges do Espírito de verdade, aqueles espíritos também chamados da falange sagrada, daqueles que te acompanham o trabalho a favor da felicidade humana, estejam visitando os doentes do mundo todo, com problemas de todo tipo, agora somados ao drama de casos graves da pandemia. Abençoa todos os lares da terra e a nossa súplica, Senhor, não é nem por aqueles que nós já conhecemos, que nós temos por perto, que nós nos relacionamos de um modo ou de outro no dia a dia. A nossa vontade, Jesus, é de mais uma vez rogarmos a Ti que as falanges amigas estejam justo nos lugares e junto daqueles que nem conhecemos, mas que temos notícias de que enfrentam situações muito difíceis no âmbito pessoal e das suas famílias. Vem, Jesus, vem reflorir os caminhos, trazendo os fluidos sagrados da tua amorosidade para todo o imenso rebanho de todos os apriscos que estamos agradecidos a Ti por hoje e por sempre aqui na Terra, nesta hora. Muito obrigado a todos, que a noite seja linda, cheia de estrelas, enluarada de paz, trazendo a nós sobre a vida do universo e trazendo consigo toda a esperança na vida futura. Muito obrigado e que assim seja. Isso aí, meu amigo. Então, mais uma vez, em nome do GEG, em nome de Pai Joaquim, que é o nosso mentor, a gente agradece demais a sua presença, contando que você virá mais vezes passar por aqui para nos brindar com a sua palestra maravilhosa e, quem sabe, até um seminário. Tá bom? Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Te agradece também a presença de todos os amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos.